Shalom, irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão bem. Eu também estou bem, graças a Deus. O Senhor vai falar conosco hoje e essa é uma certeza absoluta. Hoje Jesus já está ministrando aos nossos corações. E só começou. O Senhor preparou algo ainda. Esse Salmo de Davi, ele sempre ministrou muito ao meu coração em alguns momentos. Eu queria ler esse salmo antes. E ele é muito interessante porque ele sempre ministrou o meu coração. A Bíblia diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. E é interessante porque assim, Davi, ele era muito sensível à presença do Senhor. A gente reconhece Davi, quando a gente olha para a vida de Davi, a gente olha Davi como alguém sensível, como alguém que sabe, como alguém que sabe onde está a presença, como alguém que vive pela presença de Deus. E quando Davi ele escreve esse versículo, ele escreve sobre duas coisas. Ele escreve sobre guerra e escreve sobre batalha. Parece meio que, por que Davi está falando? Ele treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Porque às vezes não faz muito sentido, parece a mesma coisa, não é verdade? E talvez se eu te perguntar o porquê, você também nem vai saber. Mas existe uma revelação muito profunda nesse texto, que quando Davi está dizendo, ele treina minhas mãos para a guerra, ele está dizendo, para as guerras que eu sou líder, com o meu exército, Deus está treinando as minhas mãos. E os meus inimigos, eles não vão prevalecer sobre mim, porque Deus é minha rocha. E Ele está me treinando, Ele está me capacitando. Só que quando Davi diz que Ele também treina os meus dedos para a batalha, Davi está falando de outra coisa. Davi ele está citando outra coisa nesse texto. E esse texto ele está falando sobre algo espiritual. E é interessante que Davi, como muito sensível, quando ele estava na presença de Saul, e Saul estava possesso, endemoniado, Davi ele tocava o que, irmãos? Harpa. E a harpa se toca com o dedo, não é verdade? Davi ele sabia que pela força do braço dele ele poderia até fazer alguma coisa, mas sem a presença de Deus, ele não podia ir a lugar nenhum. A presença de Deus na vida de Davi, a sensibilidade espiritual que Davi tinha, era muito real. Porque ele tratava as batalhas do dia a dia dele de uma forma, mas ele dependia da presença de Deus para isso. Porque quando Davi tocava a harpa, a Bíblia diz, na verdade, que o espírito maligno saía da vida de Saul. Ele vencia guerras espirituais. Davi vencia guerras espirituais adorando a Deus. Davi vencia guerras espirituais. Sabe, nós temos muitos problemas. Nós vivemos no nosso dia a dia com problemas. E como é difícil esses problemas. Ontem eu e minha esposa, Bela, eu e a minha bela esposa, nós estávamos em casa e diante a tantas coisas, teve uma hora que eu parei para pensar, eu falei, eu preciso orar. Tentando resolver algumas coisas, pensando em algumas coisas, e sabe quando você não chega a conclusão nenhuma? Sabe quando você tenta e aí não dá em nada? Você fala assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Está tudo meio que escuro, sabe? A visão não está muito clara. Eu quero prosseguir, eu quero caminhar, eu quero viver mais. O propósito de Deus na minha vida ainda só começou, mas está tudo, meio que está embaçado o negócio. E aí eu tirei um tempo, eu fui para o meu quarto
E eu comecei a orar ao Senhor. E quebrei o meu vaso ao Senhor naquele momento. E derramando as minhas lágrimas ao Senhor, derramando as minhas lágrimas a Deus, sabe, eu vi Deus queimando no meu coração, eu vi Deus, sabe, falando comigo, eu vi Deus tomando pela glória dele aquele quarto. E quando eu fui ver, a Ingrid estava também junto comigo, debruçada, orando. E quando a gente terminou de orar, parecia que tudo estava claro. Cara, parecia que assim, os céus estavam abertos sobre a minha vida. E aí eu comecei a ver as coisas de forma diferente. E aí, aquilo que parecia uma luta, aquilo que parecia um problema, aquilo que parecia, sabe, não era nada. Não era nada. E aí eu entendi que, como Davi, há momentos que eu preciso somente adorar o Senhor. Há momentos que eu preciso somente orar a Deus, falar com Deus, me derramar na presença dEle. E às vezes a gente resiste um pouco, mas você quer ver as coisas clareando na sua vida? Se derrame ao Senhor, se volte ao Senhor. Nós ouvimos uma canção que eu volto os meus olhos à presença de Deus. Quando eu volto os meus olhos à presença de Deus, eu vejo que não tinha problema algum, eu vejo que os céus já estavam abertos, eu vejo que tudo já estava fluindo, eu vejo que as coisas já estavam acontecendo, eu vejo que tudo está na minha mão, que tudo é bom. Eu não olho as coisas ruins, porque na presença de Deus, eu vejo que na verdade não existia problema algum, e na presença de Deus todo problema é resolvido, todo problema é resolvido. E nós estamos falando, e essa série de mensagens é Envia nos Ceifeiros. E tem o subtema, e ele diz assim: não aperte o parafuso com o martelo. O que é isso? É um paradoxo e é engraçado, porque quando a gente pensa nisso, eu penso assim: como que eu vou apertar um parafuso com o martelo? Como que ele vai girar certinho e prender? Como que ele... É quando a gente usa as ferramentas erradas naquilo que eu quero fazer. E eu comecei a entender essas coisas. Como é usar uma ferramenta errada no propósito de Deus? Como é estar no meio do propósito de Deus e usar as ferramentas erradas nele? O que eu preciso fazer? O que na real eu vou fazer? E é interessante que eu queria ligar isso com a palavra do Jonatas da semana passada, em Mateus 3, no versículo 17. E a primeira, eu acho que a gente precisa estar sensível, como Davi, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. E é interessante que eu começo a olhar para isso, e o Jonatas falou semana passada: cara, os céus estão abertos. Deus abriu os céus sobre Jesus e falou assim: olha, você tem um destino, e o céu sempre vai estar aberto sobre você. Você tem um destino. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Então a primeira pessoa para o meu propósito é o Espírito Santo. Eu preciso estar sensível ao Espírito Santo. Jesus, a partir daquele momento, ele ia começar a viver o propósito de vida que Deus tinha dado para ele, que o Pai tinha dado para ele. E os recursos estavam sobre Jesus, os céus estavam abertos sobre Jesus, mas não podia faltar o Espírito Santo. O Espírito Santo. E é interessante que a primeira pessoa para que a gente cumpra o propósito de Deus é o Espírito Santo. Ele, sem dúvida, é a melhor ferramenta que a gente pode ter. Sabe por quê? Porque no dia de angústia, o que você vai fazer? O que você tem no dia de angústia? No dia de tristeza, o que você tem? No dia que você está mal, o que você tem? No dia de desânimo, quem é que te motiva?
Quem é que te motiva no dia do desânimo? Quem é que te faz prosseguir quando você quer parar? Quem é? É o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele é que te motiva. Ele é a pessoa mais importante na nossa caminhada e no nosso propósito. É o Espírito Santo. Nós precisamos saber e entender isso. E aí Jesus ele vai para o propósito dele. E o próximo versículo, depois desse versículo, na ordem do texto, é Mateus 4:1. Eu queria que a gente prestasse atenção nesse versículo. A Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. A Bíblia não foi escrita assim. Isso é uma narrativa. Então, Mateus está narrando o que aconteceu. E a Bíblia não foi escrita assim. E eu queria que a gente entendesse que logo após aquele versículo acontece isso. Preste atenção. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem foi que levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. A gente inicia a nossa caminhada com Cristo. E quando a gente inicia, a gente diz assim: agora que os céus estão abertos sobre mim, eu tenho tudo. Agora ninguém me segura. Agora, cara, eu vou correr e eu vou ver só coisa acontecendo. Sabe, eu vou ali, o negócio vai acontecer, eu vou lá, as coisas vão fluir e tudo vai acontecer, tudo vai fluir, porque os céus estão abertos sobre a minha vida. Parece até contraditório a gente vê os céus abertos sobre Jesus e daqui a pouco Jesus sendo levado ao deserto pelo Espírito. E aí você se pergunta: ah, Deus, o Senhor acabou de abrir uma porta para mim. O Senhor acabou de falar comigo, acabou de abrir o céu sobre a minha vida. Mas por que esse deserto? Aí começam as dúvidas: o céu se abriu ou não se abriu? É para eu viver isso ou não? O propósito de Deus na minha vida é real ou não? Porque a gente se pergunta nos momentos difíceis: o que a gente vai fazer? Como nós vamos resolver os problemas? E nesse momento, a primeira coisa, para o cumprimento do propósito de Deus, nós precisamos entender: eu vou deixar o Espírito Santo me guiar, independente da onde for. Independente de onde for, eu vou. Independente de onde for, eu vou obedecer ao Espírito Santo. Independente para onde eu vou me deixar ser guiado pelo Espírito. Aqui não tem Jesus falando nada. Aqui só tem Jesus caminhando e indo para o deserto. Aqui Jesus não está indagando a Deus. Ele acabou de ouvir: este é o meu filho amado. E nós ouvimos Deus falando repetidas vezes, todos os dias para nós: você é o meu filho amado. Você é o meu filho amado. Você é o meu filho amado. Mas por que passar pelo deserto? Você é o meu filho amado. Mas por que eu tenho que ir para lá? Você é o meu filho amado. Quando você entende que é muito amado por Deus, você entende que não há lugar ruim. Com o Espírito Santo e com Deus não há lugar ruim. Não há lugar ruim, cara. Não tem lugar ruim. O que importa é que eu sou filho amado e eu vou aonde o Espírito Santo está pedindo para eu ir. Não importa. Cara, eu vou, não importa. Porque eu sou filho amado. Eu me preocupo com o quê? Eu sou filho amado. Eu me preocupo. Eu estou vivendo o propósito de Deus e eu sou filho amado. Eu não me importo para onde eu vou. Há um propósito em todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele momento era precioso. Jesus precisava viver aquilo. Jesus precisava passar por aquele deserto.
E Jesus também utilizou outra ferramenta. E a ferramenta que Jesus utiliza é a palavra. Eu não vou ler, mas Jesus utiliza a palavra. Quando Deus lança uma palavra sobre alguém, essa palavra é verdadeira. A palavra de Deus vai e não volta vazia. A palavra de Deus é fiel e ela se cumpre em nossas vidas. Toda palavra liberada por Deus, não importe sobre o que ela possa passar, ela se cumpre na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Então Jesus tinha uma palavra: eu sou filho amado. Esse propósito, tudo vai acontecer, tudo coopera para o meu bem. Eu sou filho amado, eu tenho essa palavra. E ele utilizou a palavra de Deus contra o diabo no deserto. O que nós estamos utilizando no meio do nosso deserto? O que é que nós utilizamos? Sabe por que eu estou falando isso? Eu queria falar sobre algo que nós vemos muito. Às vezes nós estamos brigando e nós estamos lutando uma luta que nós não devemos nem lutar. Às vezes tem um problema com o pai, com a mãe, com o tio, com o líder, com o pastor, com o vizinho, sabe, com o chefe no trabalho. E aí você chega assim e fala assim: cara, eu estou vendo uma luta contra aquele cara. Eu estou vendo uma luta contra o meu pai. Eu estou vendo uma luta contra a minha mãe. Eu estou vendo uma luta, e é uma luta tremenda. Às vezes a gente fica lutando contra pessoas. Às vezes a gente fica querendo guerrear contra as pessoas. Às vezes a gente fica no meio do deserto querendo achar um motivo e algo em pessoas para resolver aquele problema. E aí você pensa assim: como que eu vou resolver esse problema? E aí você fica procurando como resolver o problema. Nós ficamos procurando como resolver. E aí a gente não consegue resolver. E sabe o que acontece com a gente? A gente para no meio do deserto. A gente para no meio do deserto. No meio da luta, no meio da prova e no meio do problema, a gente para. Mas por que a gente parou? Mas por que eu parei? Por que no meio do propósito de Deus eu não continuei? Por que eu parei aqui? Por que eu desisti aqui? Porque nós estamos usando a ferramenta errada. Às vezes nós estamos lutando de forma natural aquilo que é espiritual. Por isso que eu falei sobre Davi no começo. Davi sabia muito bem quais que eram as lutas dele. Davi sabia muito bem o que utilizar no meio da luta, no meio da guerra, no meio do propósito dele. Ele sabia muito bem o que fazer. Ele não perdia tempo. Sabe, às vezes nós perdemos tempo lutando contra aquilo que nós nem devemos lutar, brigando contra pessoas. A culpa é daquela pessoa, a culpa do meu propósito não se cumprir é da outra pessoa, a culpa é do líder, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu trabalho, a culpa é das estrelas. Cara, sei lá do que é a culpa. E aí nós ficamos procurando, sabe, caçando pelo em ovo. Cara, eu nunca tinha conseguido falar essa frase assim, né? Às vezes a gente fica caçando coisa, caçando problema onde não tem problema. O problema é da minha igreja. Meu Deus, o problema é da minha igreja. E aí a pessoa sai de uma igreja, vai para outra igreja. Aí ela chega lá, aí tá vendo? O problema é dessa igreja. O problema é daquela lá. Ah não, sabe? Aonde está o problema? Na verdade, irmão, eu queria dizer, e é muito real, na verdade nem tem problema. E eu nem queria dizer que o problema está na pessoa. Não tem problema. Às vezes a gente caça problema onde não tem. E é interessante saber que quando a gente enxerga essas coisas e fica procurando problema, a gente só precisa de uma coisa. Às vezes é só de adorar. Às vezes é só de orar.
Às vezes é só pôr o joelho no chão. Às vezes nós não precisamos brigar com ninguém. Às vezes nós só precisamos olhar para a presença de Deus. Às vezes nós só precisamos voltar os nossos olhos para Deus. E aí quando a gente volta os nossos olhos para Deus, sabe o que a gente ouve? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aí você, nossa, o céu está aberto. Eu achei que tinha problema, eu achei que... Cara, o dia que Deus falou para você que te ama, Ele te ama. O dia que o céu se abriu sobre a sua vida, Ele não fecha mais. Ele não fecha mais. Os céus não se abrem um dia e se fecham no outro. Os céus estão abertos sobre nós todos os dias da nossa vida, porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam. Os céus se abrem, a graça de Deus está sobre nós todos os dias, todas as manhãs. O céu se abre, tem sol, não importa o que aconteça. Olhe para Deus e ouça: este é o meu filho amado. Oh, este é o meu filho amado. Cara, não é difícil. Não é difícil. Em Efésios 6, do 12 ao 18, não precisa por aqui, mas eu queria que você ouvisse. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficais firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Com a verdade é que Deus me ama. Essa é a verdade, essa é a verdade. E vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Que fé? No que eu creio? Eu creio que Deus me ama, eu creio que Ele venceu todas as coisas, e eu creio que os céus estão abertos sobre mim, e eu creio na graça e no amor dEle sobre a minha vida. É isso que eu creio, é isso que eu creio. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, aonde? No Espírito. No Espírito. E vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Esta é a igreja, essa é a igreja do Senhor. É assim que eu permaneço, é assim que eu vou. Eu tenho uma palavra de Deus. E no meio da luta, no meio dos dados inflamados do maligno, eu não paro. Assim como Cristo, no meio do deserto, foi afrontado pelo diabo, nós somos também todos os dias. Você acha que não? Todos os dias nós somos afrontados pelo diabo também. Mas em qual verdade eu venço o diabo? Por que verdade eu venço o diabo? Eu sou salvo, eu sou amado. Deus é poderoso sobre a minha vida. Deus é poderoso sobre a minha vida. E Ele já venceu o maligno. Acabou. Sabe por quê? Porque não é você quem luta contra o diabo. Sabe por que você não luta contra o diabo? Porque quem já lutou e venceu foi Cristo, na cruz do Calvário. Não é você. Quem já lutou e venceu foi Cristo. Quando eu estou passando por luta, por deserto, o que eu faço? Eu vou para Cristo. E em Cristo eu já sou mais que vencedor. Em Cristo eu já sou mais que vencedor. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu já venci. A Bíblia diz, e para a gente encerrar, que nós somos carta de Cristo. Em Cristo nós vencemos, e nós somos carta de Cristo. Nós temos um propósito aqui na terra. Nós temos um propósito aqui, e nós vamos vencer. Não há deserto, não há luta, não há batalha que possa nos parar. Porque nós somos carta de Cristo, porque nós estamos em Cristo. E a Bíblia, ela é muito clara em 2 Coríntios. Eu queria que a gente a Bíblia.
abrisse em 2 Coríntios 3:2. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. A Bíblia diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Versículo 3. Vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Aqui tá bom. Cara, a Bíblia está dizendo, nós somos cartas de Cristo, escrita não com tinta. Sabe por que não com tinta? Porque a tinta ela pode se apagar. Em meio a qualquer tempestade, em meio a qualquer coisa, a tinta se apaga. Você escreve alguma coisa no papel e depois molha aquele papel lá, você vai ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Já foi o papel. Mas sabe por quê? Mas porque nós somos uma carta do Espírito do Deus vivo. Do Espírito do Deus vivo. Nós somos escritos como carta nessa geração, com o Espírito do Deus vivo. Sabe, uma carta, um papel, ele pega fogo, sabe o que ele faz? Ele se desfaz. Não tem mais valor nenhum. Você pode escrever qualquer coisa, põe R$100 aqui de muito valor, a gente vai queimar aqui, vai sumir, vai desaparecer R$100. Se você molhar, e já aconteceu isso com a gente, acho que na nossa casa a gente já esqueceu no bolso e foi para a máquina de lavar e acabou, né? É uma tristeza, porque se desfaz, aquilo morreu, acabou, já foi. Mas a Bíblia está dizendo algo muito importante, porque nós somos carta de Cristo, escrita com o Espírito do Deus vivo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você pode passar por qualquer situação que for na sua vida, você pode passar pelo que for, você pode passar pelo fogo, você pode passar pela tempestade, você pode estar passando pelo que for, mas nada na sua vida e você não vai morrer, não vai se desfazer. No meio do deserto, no meio do fogo, no meio do problema, você não morre, você não se desfaz, você não perde o seu valor, porque você é carta de Cristo, pelo Espírito do Deus vivo. Cara, você tem vida, não importa pelo que você pode passar, mas você tem vida, você tem um destino. Sabe por quê? Porque uma carta, ela tem um destino, não é verdade? Toda carta tem um destino. Se a Giza escreve uma carta aqui, ela fala: olha, o destino dessa carta é lá para a irmã Marluce. Entrega lá para a irmã Marluce. Até eu não sei falar o nome da minha avó direito. Entrega lá para ela. Ela tem um destino. Agora, a Giza pode saber ou não se essa carta vai chegar lá, porque é uma carta. Ela pode se perder no meio do caminho. Essa carta no meio do caminho pode se perder. Se estiver chovendo, ela pode molhar com a pessoa que estiver levando. Se passar por alguma situação, talvez essa carta fica e ela não cumpre o seu destino. Mas a carta de Cristo, quando passa pelo fogo, ela não se queima. A carta de Cristo, quando está em cima das águas, ela não se afoga, ela não para. A carta de Cristo, quando ela sai do seu destino, ela vai até o final, ela cumpre o seu propósito. Sabe o que eu diria dizer para você? Você é a carta de Cristo e você vai cumprir o seu propósito na terra.
Você é carta de Cristo e vai cumprir o seu propósito aqui na terra. Sabe, uma carta ela não fica parada. Uma carta ela se movimenta. É assim no reino de Deus. O reino de Deus ele está em movimento. A carta tem um destino. Se o destino é o deserto, eu vou no deserto, porque tem alguém lá no deserto que essa carta precisa chegar, que essa mensagem precisa chegar. E a mensagem de Cristo está em nós. Se é para ir no deserto, eu vou no deserto como carta de Cristo. Eu cumpro o meu propósito como carta de Cristo. Eu vou no meu destino como carta de Cristo. E no deserto eu não morro, porque no deserto eu cumpro o meu propósito, porque eu sou carta de Cristo. Cara, nós somos carta de Cristo, nós temos vida. Sabe, o Espírito de Deus está em nós. Está em nós. E não importa o problema, nós não vamos morrer, porque é o Espírito de Deus vivo. Não é simplesmente Espírito de Deus, é Espírito do Deus vivo. É vida. Sabe, não tem porquê eu ficar desanimado. Não tem porquê eu parar no deserto. Não tenho porquê, porque eu tenho vida. E eu fui preparado por Cristo para vencer sobre qualquer circunstância. Sobre qualquer circunstância, eu chego no meu destino. Eu chego no meu destino. Eu queria que você ficasse de pé agora e que você começasse a se movimentar. Começasse a se movimentar. A carta, ela não para. A carta, ela tem um destino. A carta, ela sempre está em movimento. E eu queria que você agora, a gente vai fazer algo. Não tenha medo. Uma coisa que eu queria dizer para você: não tenha medo. Não tenha medo. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Nas águas você não vai se afogar, você não vai morrer. Não tenha medo. Não fique com medo. Se você tem um propósito, você pode saber, você vai vencer. Você vai vencer. Talvez você chegou aqui e você estava parado. Talvez você parou no meio do caminho. E aquele que te enviou, ele está enxergando hoje que você não foi para o seu destino. Talvez você não foi até o seu destino como carta de Cristo. E talvez você parou no meio do caminho, no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da guerra. Mas eu queria dizer algo. Você está aqui de pé porque Jesus te sustentou, porque Deus te sustentou, porque o Espírito de Deus vivo está em você. Por isso que você não morreu. Por isso que você está aqui. E eu queria complementar com algo. Se você parou no meio do caminho, se a carta não chegou no destino, Jesus está falando para você hoje: olhe para os céus, veja os céus abertos e ouça essa voz: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado em quem tem prazer. Quando você ouvir isso, novamente, você se levanta e vai até o seu destino e cumpre o seu propósito. Eu queria que você começasse a se mexer aí. Eu queria que você começasse a se mexer. Cara, se movimenta, comece a se movimentar. Comece a se movimentar. Comece a se mexer. Comece, sabe, a andar aqui. Comece a mexer as suas pernas. Comece a mexer as suas pernas. Sabe? Deus está falando com a gente. Você não nasceu para ficar parado. Você não nasceu para ficar parado. Você não nasceu para ficar parado. Se você parou em meio ao deserto, em meio à luta, em meio à guerra, você não nasceu para ficar parado. Você não nasceu para ficar parado. Sabe, começa a levantar os seus braços aí. Começa a levantar suas mãos. Começa a levantar. Começa a se movimentar. Você é carta. Carta, carta, carta. A carta não para. A carta de Cristo não para. A carta de Cristo está em movimento. A mensagem de Deus está chegando. A mensagem de Deus está alcançando os perdidos. E você é a carta de Cristo. É a carta de Cristo que vai cumprir o destino de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Ei, nada pode te parar. Nada pode te parar. O fogo não te queima, o fogo não te destrói. E no meio das águas você não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Levante as suas mãos, vamos clamar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor.